Venda é emocional, compra é decisão. Vou repetir, venda é emocional, compra é decisão. Muitas são as pessoas que querem empreender, querem crescer, querem ter lucro, querem prosperar, mas não entendem essa diferenciação. Quando você for vender algo, você vai oferecer algo, você tem que saber que a venda, ela é emocional. A compra, ou seja, a pessoa vai ter que tomar uma decisão para comprar. Mas essa decisão, essa tomada de decisão, ela dá lá no sistema límbico. E você tem que entender isso, que são gatilhos mentais. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre isso, eu quero entrar no tema sobre a grande foto. Lembra? A grande foto. Quando você tem essa grande foto, você consegue ter mais clareza. Você consegue enxergar o começo, o meio e o fim. É como se você já visse o final. É como se você dissesse assim: eu já sei que já deu certo. Eu já sei que funcionou. Então, por exemplo, qual é o seu projeto para daqui 20 anos? Qual é o seu projeto para daqui 10 anos? Qual é o seu projeto para daqui 5 anos? Qual é o seu projeto para daqui 1 ano? Final do ano agora, dezembro, começa uma nova década. Apesar que todo mundo já está dizendo, né? Estamos na nova década, a nova década. Mas uma década são 10 anos. Então 10 anos termina no dia 31 de dezembro. A partir do dia 1º de janeiro de 2021, começa mais 10 anos. E esses novos 10 anos são exponenciais. Esses novos 10 anos, eles serão tremendamente impactantes na nossa vida. E eu quero fazer um desafio com você. Vamos começar o ano bem, vamos começar com os projetos, fazendo as coisas funcionarem, porque neste ano você pode conseguir uma década em 1 ano. Então, vou repetir aqui para as pessoas que estão entrando aí: Alexandre de França, o Emerson, beijo no coração de vocês, que Deus abençoe vocês tremendamente. A frase que eu coloquei hoje, bem no início da nossa aula, é o seguinte: venda é emocional, compra é decisão. Então, se eu quero ter um grande, vamos dizer assim, resultado, eu tenho que entender que o sistema límbico é o que vai trabalhar essa minha decisão. Por exemplo, o cliente chega na sua loja, eu falo de finanças, mas você pode colocar casamento, faculdade, igreja, você pode colocar o termo que você quiser, dá no mesmo. A decisão, ela é tomada pelo nosso subconsciente. No nosso subconsciente, no nosso lado emocional, é que vai formar essa coisa de decisão. Então é muito importante você trabalhar o emocional. É muito importante você fazer uma boa apresentação. É muito importante você praticar os 3Ds de ontem. Lembra? Os 3D: desejo, dúvidas e dor. Quanto mais dúvidas você tirar, melhor fica a decisão desta pessoa em permanecer seu cliente, em permanecer com você. Ok? E aí eu queria falar algumas coisas. Porque na segunda-feira eu falei o seguinte: você quer ser único ou você quer ser o melhor? Você quer ser único ou você quer ser o melhor? Rapaz, isso mudou a minha história. Isso mudou a minha vida. Isso faz total diferença, total sentido para mim. Por quê? Primeiro, o Criador te fez único. Então, a partir do momento em que você entra para o mercado e quer ser apenas o melhor, você vai ficar competindo, vai ficar patinando, ok? Aí eu coloquei algumas coisas aqui que vai te ajudar. Primeira coisa, se você quiser ser o melhor, você vai focar apenas na participação do mercado. Então, olha só, você está vendendo roupas, carros, você está vendendo computadores. Mas se você quer ser o melhor, você vai começar a competir e a sua preocupação está nessa fatia do mercado. Se você é único, você está preocupado apenas em vender. Então, por exemplo, quem é que vai concorrer com você? Não tem.
Então, a sua preocupação, o seu foco é vender, desde que você seja único no seu segmento. Talvez você diga, Orlando, mas eu não consigo ser o único do mundo, porque tem muita gente grande. Seja o único na sua cidade, seja o único na sua rua, seja o único aí na sua região, ok? Outra coisa que eu coloquei aqui, se você tentar ser apenas o melhor, eu vou ser o melhor nisso, você vai se preocupar com o melhor preço. Então você vai ter que sempre colocar um preço, né? Já viu aquela coisa do Black Friday? Já viu aquela coisa da promoção? Sua loja vai ser sempre isso, promoção, 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 desconto, desconto, desconto. Quando você procura ser o melhor também, você vai se preocupar apenas com a imitação com excelência. Ou seja, você vai dar o melhor de você com toda a excelência, mas apenas é o seu melhor. Alguém pode chegar, fazer um diferencial e você perder aí. Outra coisa que eu coloquei aqui que é muito interessante é que às vezes as pessoas querem montar uma empresa, montar um negócio, fazer alguma coisa da igreja. Você tem que ter uma marca. Algo tem que lembrar o seu produto. Algo tem que lembrar que você trabalha com aquilo. Algo tem que lembrar que você faz parte daquele segmento. Tem gente que não tem uma marca, então é muito importante você trabalhar essa questão da marca. Então, por exemplo, se você vai vender algum tipo de roupa, se você vai vender algum tipo de computador, se você vai vender algum tipo de celular, e tudo isso vai estar na sua loja, qual é o nome da sua loja? Então, a marca, o nome, essas coisas, elas precisam ser bem trabalhadas e bem pensadas, ok? Outra coisa que eu coloquei aqui antes de a gente entrar no nosso assunto de hoje é o seguinte: você precisa, além de ter uma marca, agregar valores. E aí eu falei numa dessas aulas que quando você fica simplesmente concorrendo é complicado. Por que é complicado? Eu falei sobre o dilema dos dois prisioneiros. Os dois foram para a delegacia e o delegado chegou para cada um dos dois separadamente e disse assim: olha, se você entregar o seu colega, ele vai ficar preso 10 anos e você vai embora. Chegou para o outro e falou a mesma coisa. Se você entregar o seu colega, ele vai ficar preso 10 anos e você vai embora. Moral da história, um entregou o outro. Porque é isso que acontece. Então, quando você não tem uma marca, quando você não se preocupa com o seu produto, o que vai acontecer? Você vai acabar tendo que baixar o preço. Você já fez, por exemplo, eu não sei, pode colocar aí para mim, se você tem alguma empresa, você tem algum produto, se você trabalha com alguma coisa, você pode fazer esse teste. Se você trabalha, mesmo que seja de porta em porta, mesmo que seja no marketing multinível, às vezes a pessoa trabalha até nisso, e ela vai ter que ficar pechinchando, porque ela não é o único naquele segmento. Quando eu digo único, não é a única pessoa que faz, mas único naquilo que você entrega, naquilo que você compra, naquilo que você vende, a maneira que você faz, a personalização da coisa. E aí, olha que coisa interessante. Você sabe, por exemplo, qual é o nome do melhor pipoqueiro do Brasil? Quem sabe aí? Coloca aí para mim. Qual o nome do melhor pipoqueiro do Brasil? Talvez você fale assim, mas peraí, Orlando, pipoca? Pô, vamos ver pipoca aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre isso aí. Sabe quem é o melhor pipoqueiro do Brasil? Chama-se Valdir. Esse camarada, ele conseguiu se destacar. Depois você digita no Google aí, o melhor pipoqueiro do Brasil. Agora, por que esse camarada se tornou o Valdir da pipoca, né? E se tornou, consequentemente, o melhor pipoqueiro do Brasil? Primeira coisa, eu anotei aqui 7 coisas. Olha, eu estou falando de uma pessoa que está vendendo pipocas, ok? Primeira coisa, esse Valdir, ele tem personalidade. Então, olha que coisa interessante. Quando você tem personalidade, as pessoas elas podem passar pela sua rua, ir para outra rua, mas daqui a pouco ela volta, porque o que ela quer é o que você tem, é o que você é. E as pessoas não entendem esse detalhe. É muito interessante o seguinte, tem gente que vive imitando os outros e perde a sua originalidade. Você acaba perdendo a sua personalidade. Por exemplo, você vai ver muita gente fazendo lives, você vai ver muita gente dando aulas, mas ninguém como eu.
eu tenho meu jeito de falar, meu jeito de explicar, né? Por exemplo, você reparou, quem está entrando aí, né? O Alexandre, o Emerson, a Fátima que entrou aí agora aí também, você repara o seguinte, primeiro, eu não fico preocupado com a quantidade. Por quê? Porque eu entendi o seguinte, que tem que ter qualidade. Se você faz a coisa com qualidade, você vai crescer. Qual foi a frase de ontem? A repetição é a mãe de todo aprendizado. Significa dizer que se eu estou em janeiro, começando essas aulas para os meus alunos em todo o Brasil, mas especificamente no Facebook, é a primeira vez que eu estou fazendo, se eu continuar, perseverar e chegar em dezembro, o que é que vai acontecer? Eu comecei com 0 seguidores. 0. Sabe o que é 0? Não tem aquelas frases, né? Do 0 ao milhão. Do 0 ao milhão, pronto. É o Orlando aqui, ó. Do 0 ao milhão. Nenhum seguidor. Mas eu estou fazendo. Estou aqui dando a aula. Por quê? Porque a repetição, ela é a mãe de todo aprendizado. Então, o que vai acontecer? Eu já entendi que se eu continuar fazendo, veja só, é fácil, mas ao mesmo tempo não é simples, mas não é tão fácil. Então, por exemplo, é simples porque é só chegar aqui, apertar o play e começar a falar. Agora, não é fácil. Por quê? Porque são 365 dias. Você já imaginou 365 dias dando aulas aqui? Não é fácil, ok? Mas agora preste atenção aqui numa coisa que eu vou dizer para você. Assim como o Valdir se tornou o maior pipoqueiro do Brasil, e quando você chega lá para o lado sul, você vai, se eu não me engano, é no Paraná. Se você chega lá, todo mundo conhece o Valdir da pipoca. Depois você coloca no Google aí, você vai ver o camarada dando entrevista, é conhecido no Brasil todo. Agora, por que ele vende mais? Porque a venda é emocional. Então, olha que coisa interessante. Personalidade. Você já reparou que, por exemplo, o Banco Itaú, Bradesco, Vivo, você já reparou que essas empresas, elas sempre têm um garoto propaganda? Ou uma garota propaganda? Quem já reparou isso daí? Você já reparou isso? Sim ou não? Olha só que coisa interessante. O Itaú, a Vivo, a Claro, né, a Oi, você pode ver que quando passa a propaganda, aparece alguém. Olá, olha, faça uma assinatura, olha, olá, faça isso, aquilo, outro, e não sei o quê. E aí faz a propaganda, aí o rapaz com o celular na mão, e não sei o quê. Se é uma loja de móveis, aparece uma família sentada, conversando, batendo papo. Se é uma coisa sobre culinária, ainda que a empresa esteja vendendo panelas e não sei mais o que, bem sofisticado, aparece um chefe. Aparece alguém fazendo uma comida. Sabe por que aparece alguém humano? Sabe por quê? Porque gente se identifica com gente. É impressionante isso. Então, por que o Valdir da pipoca lá é o maior vendedor de pipoca do Brasil? Porque ele é gente, é humano. Se ele só colocasse a máquina dele lá na praça, não ia vender tanto quanto ele. Segunda coisa que eu coloquei aqui, olha só, coisas simples. Eu estou falando de um carrinho de pipoca, coisas simples. Por exemplo, número 2, higiene. Eu percebi que o Valdir, ele é limpinho. Ele tem um avental. Para você ter uma ideia, o Valdir, ele tem um avental para segunda-feira, outro avental para terça-feira, outro avental para quarta-feira, quinta-feira, sexta, sábado e domingo. Qual a mensagem que o Valdir está passando? A mensagem que o Valdir pipoqueiro está passando é o seguinte: eu estou limpo. Esse avental aqui não é o de ontem. Este avental aqui é o de hoje. Então, ó, personalidade, higiene. Eu estou falando lá do carrinho de pipoca do Valdir. Outra coisa que eu percebi, a gente pesquisa, você pode procurar no Google aí, ele fez 140 inovações no seu carrinho. Pelo amor de Deus, hein? Tem gente que tem uma loja e não tem uma novidade na loja. Tem gente que tem um prédio gigante
e não tem uma novidade nesse prédio. Veja, o Valdir, o pipoqueiro, ele fez 140 inovações no seu carrinho de pipoca. Então você está percebendo aí que não é vender por vender, ele sabe fazer a coisa. Lembra da frase aqui? Venda é emocional, compra é decisão, ok? Então quando você entende isto, isso aqui fica claro. Então eu estou falando aqui para quem está chegando agora, eu falei que venda é emocional, compra ela é decisão. E eu estou falando agora aqui, falei um pouquinho dos 3Ds, que falei ontem, mas agora eu estou falando o seguinte, sobre o Valdir pipoqueiro. Eu perguntei aqui, quem é o maior pipoqueiro do Brasil? Quem é o melhor? E aí você pode digitar no Google, depois se você não sabia, pode digitar no Google, Valdir, se eu não me engano é lá do Paraná. Aí eu estou colocando aqui, num carrinho de pipocas, o que se percebe desse cidadão que é um empreendedor. Olha só, não é à toa que ele é o que vende mais. Primeiro, personalidade. Aí eu expliquei que o Itaú, a Vivo, a Claro, a Oi, sempre tem um garoto propaganda. Por que tem um garoto propaganda? Um humano falando do produto, porque gente se identifica com gente. Por isso que pessoas precisam de pessoas. Por mais que você tenha uma empresa, o ideal é a pessoa te ver. Por exemplo, eu tenho uma escola de finanças. Uma coisa é eu estar dando essa escola de finanças em todo o Brasil. Eu tive no ano passado, em 2019, mais de 800 alunos, em quase 150 cidades do Brasil. Ok. Agora, quase o Brasil todo não me vê. Então, quando eu estou fazendo a live, eu estou tendo o quê? Personalidade. Eu estou agregando valor. A pessoa está me conhecendo. Fica mais fácil. Pegou aí? Então, o Valdir pipoqueiro, por que ele tem a melhor pipoca? Primeiro, personalidade. Segundo, higiene. Eu expliquei aqui que o Valdir, na segunda-feira ele tem um avental, na terça-feira ele tem um avental escrito terça-feira, na quarta-feira ele tem um avental escrito quarta-feira, um avental para cada dia da semana. O que o Valdir está falando sobre a pipoca dele? Eu sou limpo, eu sou higiênico, ok? Outra coisa que eu notei no carrinho de pipoca dele é o seguinte, ele fez 140 inovações. Tem gente que quer vender, quer ser o maior investidor, o maior empreendedor, mas não faz uma inovação. Não tem uma novidade. Vende o bolo do mesmo jeito, a coxinha do mesmo jeito, o computador todo sujo, o carro batido, sabe? Tem gente que vai vender um carro, nem lavar o carro ele lava. Pelo amor de Deus, gente. Quinta coisa que eu vi nesse carrinho de pipoca aí do Valdir é que tem fio dental. É interessante. Ei, olha que coisa maluca. O camarada tem um carrinho de pipoca, mas ele colocou também no carrinho de pipoca dele fio dental. Ó, fio dental. Por que ele colocou? Lembra dos 3Ds? Primeiro D de desejo, segundo D das dúvidas, mas o terceiro D de dor. Algum cliente deve ter reclamado, eu como aqui a sua pipoca, ficam as coisas nos meus dentes aqui, eu não estou conseguindo limpar, como é que eu faço? E aí ele teve a ideia, vou colocar fio dental no meu carrinho de pipocas, ok? Sexta coisa que eu percebi, que o Valdir é o maior pipoqueiro do Brasil, vende muito, ninguém bate ele. Pergunta que não quer se calar, pipoca é pipoca, campeão. Pipoca é pipoca. Pegou aí? Pegou a coisa? Pipoca é pipoca. Então como é que ele vendendo pipoca se tornou o melhor do Brasil? Aí é que está. Lembra da primeira aula? Ser único e ser o melhor? O Valdir está querendo ser único, ok? Quinta coisa que ele colocou no carrinho dele, tem mais de 140 coisas, eu pontuei 7 aqui. A quinta coisa é que tem cartão de crédito. Pelo amor de Deus, gente, olha só, o camarada vende pipoca e tem cartão de crédito. Tem gente que está vendendo, sei lá, casa e não tem cartão de crédito, meu irmão. Não tem a maquineta lá para passar. Ei, você tem que entender que o mercado mudou, as coisas mudaram, ninguém sai aí com dinheiro na mão. Ninguém sai aí pegando dinheiro e, vou comprar ali. Então as pessoas, às vezes, elas
não tem o dinheiro na hora. Agora, detalhe, eu peguei e botei aqui, vou colocar aqui também, peraí um minutinho. Olha só, que coisa impressionante. Eu já vou fechar aqui a nossa aula. Ele colocou também um cartão, vai ter a maquininha, mas ele colocou um cartão o seguinte, ele percebeu que os clientes dele, quando chega, vamos dizer assim, do dia 15 para o dia 30, na segunda quinzena, os clientes dele que comem pipoca não têm dinheiro. Então ele criou um cartão para que as pessoas que compram dele entre o dia 1º, mais ou menos, até o dia 15, o dia do pagamento, ok? Essas pessoas que compram no começo do mês, elas têm um bônus, elas têm um desconto, que elas podem comprar pipoca no final do mês sem dinheiro, só pelo cartão dele lá. Meu amigo, isso é inovação, isso é ser único. Sabe o que aconteceu? As vendas que tinham no começo do mês, quem é empresário sabe disso, você vende mais perto do pagamento. As vendas que tinham perto do pagamento, vamos dizer que ele vendia lá 5 mil reais de pipoca, beleza? Do dia 1 ao dia 15. E do dia 15 ao dia 30, vamos dizer que ele vendesse lá 500 reais. Meu amigo, sabe o que aconteceu? Ele igualou, ele conseguiu igualar o lucro dele, o faturamento dele ficou igual ao do começo do mês, porque ele criou esse cartão dele lá e fidelizou as pessoas. Tá dando para entender que às vezes não é dinheiro. Às vezes você fala assim, se eu tivesse 1 milhão de reais, se eu tivesse uma loja na avenida, se eu tivesse um carro, eu trabalharia de Uber, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Meu amigo, é usar a cabeça. Venda é emocional. Olha outra coisa aqui que eu coloquei. Ele colocou no carrinho de pipoca dele um disque que você pode ligar. Meu amigo, é tipo um disque pizza, é um disque pipoca. Você liga para ele, tô querendo pipoca aqui, não sei o que, tal, e a pipoca é entregue. Pergunta que não quer se calar. Alguém aqui já foi no carrinho de pipoca assim? Eu nunca fui. Eu já tô querendo pegar minha esposa, falar, Fátima, vamos lá para o Paraná, vamos descobrir onde tem esse Valdir aí, que é a melhor pipoca do Brasil, e vamos comprar lá e comer a pipoca do Valdir. Sabe por quê? Porque o Valdir agregou valor. Entendeu? Não é só preço, é valor. Então ele colocou um disque. Por que ele colocou um disque? Por que ele colocou esse cartão? Porque ele enxergou a dor do cliente. Tem gente que quer só vender, tem gente que só quer negociar, tem gente que só quer ficar rico. Ninguém fica rico pisando nos outros. Ok? E aí eu coloquei aqui também uma comparação entre, por exemplo, posto de gasolina. Gasolina por gasolina não é tudo igual? É. Posto. Gasolina. Qual é o maior medo que nós temos em relação à gasolina? Quem tem carro sabe responder isso daí. Qual é o maior medo que nós temos? Gasolina adulterada. Gasolina adulterada. Então, se você coloca lá no seu posto, minha gasolina foi verificada, aqui não tem gasolina adulterada, aqui você compra gasolina pura, aqui não... Quando você coloca um diferencial, as pessoas vão comprar lá, ok? Então, aprenda isso. Muitas vezes a pessoa não abastece no seu posto de gasolina, é por causa do frentista. Por causa do frentista, ok? Tem que tomar cuidado. Quando a gente chega lá para abastecer, o camarada não dá a mínima para a gente. E aí, por fim, eu falei que ia falar sobre custos, e aí eu coloquei aqui uma coisa interessante para a gente trabalhar e você pensar para amanhã, ok? Custos. Primeiro deles, nós estamos falando aqui sobre custo em que você vai trabalhar, que você vai colocar no seu mapinha aí, na sua agenda. Custo calculado. Então, dois custos. O custo calculado e o custo relativo. E aí eu quero terminar com esse exemplo aqui, fechando. O custo calculado. Então, por exemplo, você vende pipocas como o Valdir aí, você tem que saber quanto custa o milho, quanto custa o óleo, sal, qual a despesa que você tem com o produto, com a logística, e isso tem que estar no preço. Porque se você não colocar isso aí no preço, você vai estar pagando para trabalhar.
Então esse primeiro custo aqui, ele é muito interessante. Eu já vi muita gente quebrar com 1 ano, 2 anos. Aí quando eu vou lá verificar, sabe o que foi? A pessoa não soube colocar preço. Então existe o custo, eu coloquei aqui calculado, você tem que calcular. Por exemplo, se eu fosse para a televisão fazer uma aula dessa, vamos dizer que eu pagaria aí 20 mil reais. Se eu fosse para uma rádio, eu pagaria 10 mil reais. Então o que eu faço? Vou para a internet. Na internet eu pago o quê? Olha aqui, ó. Zero. Então, eu fiz um custo calculado. Em vez de eu ir para a televisão ou ir para o rádio, vou para a internet, que é de graça. Já está aqui, é meu celular. Estou fazendo isso aqui pelo meu celular. Nenhum recurso sofisticado, apenas o meu celular. Ok? O segundo custo é o custo relativo. Então, por exemplo, esse custo relativo é mais ou menos assim. Eu fui vender um carro e fiz todo o custo dele, eu arrumei, eu troquei a correia dentada, eu troquei o óleo, eu paguei IPVA dele. Então, ele me custou 10 mil reais, beleza? Só que aí, quando eu vou olhar, comparando com as outras concessionárias, elas estão vendendo o carro a 15 mil. Então, o custo relativo, peraí, 10 mil para mim já estava bom. Mas então eu posso colocar 11, eu posso colocar 12, porque eu tenho um custo relativo. Então, que fique essa tarefa para você aqui, e amanhã eu quero que você me responda. Qual tem sido o modelo que você tem adotado? Custo, como eu coloquei aqui, calculado ou custo relativo? Custo calculado, você vai precificar tudo que você gastou para ter aquilo ali e embute no preço. Custo relativo, você já fez todo o cálculo, e aí quando você vai chegando um pouquinho para mais, aí você fala, interessante, eu estou vendendo a 10 mil, mas esse carro ali está 15 mil, então eu vou vender a 12, a 13, ainda estou ganhando 3 mil reais, ok? Amanhã eu quero trabalhar com você e falar com você algumas coisas sobre como agregar valor ao seu trabalho, ao seu chamado, à sua igreja, ou aquilo que você faz, ok? Eu coloquei aqui o seguinte, tudo está no emocional. Tudo está no emocional. Então, eu termino, eu não gosto de demorar com as minhas aulas, elas são rápidas, lembrando que as minhas aulas são 12 minutos. Eu estou deixando passar 15 minutos, 20 minutos, 25, por causa de algumas pessoas que chegam do culto, chegam de algum local por aí, tal, mas lembre-se, as minhas aulas são 12 minutos. De repente você pode chegar aqui e acabar. Mas eu sempre deixo gravada, ok? E lembrando para você que a repetição é a mãe de todo o aprendizado. E a frase de hoje é: venda é emocional, compra é decisão. Bote na sua cabeça que você pode vender, que você pode crescer e você vai crescer. Coloque na sua cabeça que você vai ficar melhor, que você vai melhorar, que você vai ser transformado e você será. Beijo no coração, Deus abençoe vocês, pastora Silvânia, um abraço no Alan, no Gabriel, em todos aí. Valeu, gente, até amanhã às 22h12.